ser humano, ele é bom em sua essência, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas à medida em que a pessoa vai deixando o pecado entrar em seu coração, ela se distancia de Deus. E com isso fica vulnerável às ações do inimigo. O diabo usa as pessoas que não buscam ao Senhor e que guardam sentimentos ruins no coração. Raiva, ódio, revolta, inveja, mentiras, vícios, entre outros pecados. E nós podemos até não acreditar. Todo pensamento gera sentimento, que gera atitude. No caso, esse citado que ele diz, né, esses sentimentos que ele diz, é por causa do pensamento. O que acontece? Na Bíblia tem um tempo cronológico que foi ocorrido. Então, tudo que ele diz nesse vídeo é um tempo cronológico que ocorreu. Quando Jesus estava na terra, esse foi o propósito de Deus, que era limpar as pessoas, que é salvar as pessoas. Salvar de quem? Salvar do quê? Então, desse mal que estava aqui na terra. Desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Se a pessoa tem intimidade com a palavra de Deus, ela vai entender que Jó foi o primeiro livro escrito. O primeiro livro escrito tem a tentação de Satanás sobre Jó, que foi a permissão de Deus. Enfim. Mas, desde a criação do mundo, se a gente vê, no princípio criou Deus os céus e a terra. Tem um tempo cronológico aí, entre as criações de Deus. E nesse período, os anjos caídos estavam se rebelando contra Deus. Então, eles, antes da criação mesmo, que é criar as coisas, Satanás já estava aqui. Então, o que acontece? Tudo que foi citado nesse vídeo, até mesmo a contradição desse vídeo de Judas 1:6, porque ali fala que os anjos estão presos, que os demônios estão presos, os anjos caídos, no caso, estão presos. E se olhar o contexto, ele está com a chave e o domínio ali, que está no verso, salvo engano, 4, que não foi citado. Então, Jesus Cristo está com eles preso. Judas, que escreveu, não é Judas Iscariote, é Judas, irmão de Tiago, é um outro Judas, né, que escreveu ali, que ele viu que quando o Espírito Santo veio, aí os demônios já não estavam aqui mais, nada estava aqui mais, porque o sangue e o sacrifício de Cristo, ele veio para isso. Então, o que Jesus fez lá? Mateus, Marcos, Lucas, João, o que Jesus ensinou ali? Gente, vamos falar o que está acontecendo aqui. Vocês vão escrever o que está acontecendo aqui. E vão, por favor, orar, jejuar para tirar as castas do povo. Vocês têm que expulsar demônios. Vocês têm que ter fé. E aí ele foi ensinar fé, ele foi dar um pouco do poder dele para esses 12. E falou, gente, vocês vão conseguir fazer isso com as outras pessoas. Eu vou ensinar vocês e vocês vão conseguir fazer isso com o restante para a gente limpar essa terra. Então, ele ensinou a palavra, ele ensinou a orar, ele ensinou a jejuar, ele ensinou a expulsar demônio, porque os demônios estavam aqui desde o princípio do mundo. E aí, Jesus teve que se esvaziar todo, no entanto, na ceia ele fala assim, olha, gente, eu vou ter que morrer e tal. E aí, Pedro, não, você não vai. Aí ele fala, sai daí, Satanás, porque você não vai deixar de eu fazer o meu propósito, que é isso, limpar a terra. Ele limpou tudo, ele limpou até nossos conservos. Quem são nossos conservos? Não, nossos servos, quer dizer. Conservos são os anjos, que são servos dos servos. Quem são nossos servos? Servos é os nossos animais, as nossas plantas, ele limpou tudo. Não existe demônios aqui por conta do sacrifício de Cristo, de ter limpado todo mundo, de ter salvado todo mundo. Aí, quando teve o tempo cronológico, depois que escreveu Apocalipse, João escreveu Apocalipse, veio Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e se a pessoa ler todo, Pedro cita Apocalipse,
Em sequência, ele fala da promessa que é a restauração do milênio. Ele mostra ali como é que vai ser na restauração do milênio. Então, com base disso, no tempo de Cristo, sim, existe demônio. Depois que Cristo veio e deixou o Espírito Santo, não existe demônio. Aí é só olhar o que ele fez. E quando que vai ter uma tentação de novo? Quando os demônios forem soltos para ir direto para a tormenta. Eles vão ficar soltos um pouquinho, pouco tempo, que diz a palavra de Deus, que está em Apocalipse 20. Aí é só dar uma lida rápida. Aí vem muitas das coisas citadas que possa ser que aconteça, que os demônios ali em Apocalipse 20 falou que vai enganar muitos. Mas quem são esses muitos? Os bodes. Porque quando estiver na restauração do milênio, as ovelhas vão estar com Cristo. Então, salvos está salvo. Então, não tem conversa com Satanás, porque já é de Cristo. Agora, quem que vai ser enganado? Aqueles que estão do lado do bode. Aqueles que estão do lado da sua própria vontade. Existem 4 tipos de seres humanos na Terra. Os empatas. Esses empatas, eles são subdivididos em 2 classes, os do bem e do mal. Por quê? Do mal é porque a pessoa, tipo assim, não quer aceitar o amor, ele não quer aceitar fazer o bem, ele não quer ficar em santidade, ele quer servir o outro pro lado do mal. Aí tem várias pessoas nesse mundo e eles não enxergam o que o Espírito Santo quer falar com eles. Todas as 4 qualidades que eu vou falar aqui tem o Espírito Santo, mas não consegue aflorar. Não consegue, eles não conseguem. O sopro de fôlego de vida que Deus deu no início da sua criação, ele permanece. A gente que tem que aflorar. O corpo da gente é corpo, alma e espírito. E aí a pessoa tem que aflorar esse espírito buscando. E é isso que Jesus ensinou para os discípulos, para nós nos dias atuais. Aflorar o Espírito Santo dentro da gente. E aí, o empata do mal não quer saber do amor. E o empata do bem é aquele que ama o próximo como a ti mesmo. O empata do mal não quer a morte do outro. Mas ele pode provocar a morte do outro, sim. Porque os empatas, eles são muitos, assim, doados. Então, quando um narcisista, psicopata, sociopata pega essas pessoas para contratar essas pessoas, aí o empata ele faz o que o outro quer. Da pior forma, se for possível. Por isso que é empata do mal. Quem são esses empatas do mal? Esses que praticam bruxaria, magia, enfim, que praticam mal para o outro. Ou até mesmo em forma de contrato, eles podem até praticar o suposto bem, mas tudo invocando o mal. É basicamente isso. Aí existem os narcisistas. Os narcisistas são aquelas pessoas que gostam de brincar com o outro. Elas necessitam que pessoas odeiam e as amem. Então elas acham muito bonitinho quando a pessoa fica com raiva, quando a pessoa começa a achar bonitinha ela, sabe? O narcisista em si, ele é cruel, ele gosta assim, é como se fosse 2 raquetes e ele precisa de uma bola de ping-pong e ele é o juiz. Então ele cria um elemento A, uma pessoa A, uma pessoa B e uma pessoa C. Sempre ele cria um ciclo de conversa e ele vai pegando pessoas para atacar um desses elementos, A, B ou C. É sempre assim. E ele adora resposta. Quanto mais você dá resposta para ele, mais ele fica satisfeito com seu ego. E os narcisistas, eles sempre buscam suas vítimas, lá no sociopata, lá no psicopata, lá no empata. E assim, é um ciclo. Agora, os sociopatas são pessoas que não se importam com a dor do outro de hipótese nenhuma. São antissociais, são pessoas que ficam no seu mundo. Ele é o centro de tudo.
Ou seja, o sociopata tem o sol que roda em cima dele. É basicamente isso. Então, não tem jeito de você conviver harmoniosamente com o sociopata, porque ele sempre vai entrar em conflito. E quem são suas vítimas? Sempre são os empatas. Sempre. Porque o sociopata não suporta o narcisista, porque o narcisista brinca. E o psicopata vai matar o sociopata, com certeza. Os Travei minha língua. Psicopatas, eles são sanguinários. Yes. Eles são sanguinários, são pessoas que gostam de fazer a maldade na sua essência. Quando eles sentem, é como se fosse tomar banho, por exemplo, a maldade deles. É como se fosse o prazer deles nas pequenas detalhes ao extremo. Eles gostam de sangue, eles gostam de ver o ser humano, o bicho, o que seja, sofrer. É o tempo todo. O prazer dele é matar uma formiga, um pernilongo, ou que seja, uma barata. O prazer deles é matar pessoas. E quando não tem a oportunidade de matar o ser humano por princípios, por exemplo, religiosos, ou princípios sei lá o quê, eles são pessoas assim que gostam de atormentar o outro. Então é muito. E eles são muito sedutores. O narcisista também é muito sedutor. O antissocial, ele tem que fazer o papel de doce. Então é muito sério isso. Mexer com cabeça humana é sério demais. E é muito mais fácil colocar culpa em seres celestiais que estão presos do que neles próprios. Eu acho que é por isso que até que Deus vai dar uma oportunidade de soltar para realmente as pessoas verem no período do milênio, por pouco tempo, para as pessoas realmente verem o que é um demônio dentro do corpo. Porque existem vários relatos, como por exemplo, vários livros, né, de possessão, várias coisas que existem no mundo. Só que nada é comprovado. Nada é realmente dizer o que é. E todos eles fingem demência depois. Esqueci, não sei o que está acontecendo, o que aconteceu comigo. Todas as pessoas fingem que não sabem de nada. Até que, depois que eles conseguem encontrar harmonia, né? E você vai conversar com eles com calma, vai ver mesmo. Eles entendem, assim, alguns aceitam Cristo, mas outros não. Mas se eles não vigiar e deixar a prática deles de narcisismo, sociopata, psicopata e empata do mal, eles vão continuar no ciclo. Então é muito sério isso. E os empata do bem, aquele que ama o próximo como a ti mesmo, são os 144 mil, já são escolhidos de Deus, é aqueles que sabem amar, aqueles que sabem ter um equilíbrio emocional, aqueles que sabem já resolver as coisas. Possa ser que eles se engane com alguma coisa, aí eles viram empata do mal. É simples assim, é bem resolvido. Possa ser que eles fiquem irados? Sim. Até Jesus irou lá com os pombinhos no templo. Então, assim, a ira, ela pode durar umas horas, uns segundos, que seja um dia, mas ela não pode permanecer. Aí já é empata do mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, buscar em oração, jejum, palavra, e ter cuidado com os dias atuais da doutrina religiosa que está acontecendo no mundo hoje. Eu agradeço a Deus por me mostrar essas coisas, espero ter ajudado. Se fui invasiva, me perdoa, mas é o que é, a palavra é o que é, e a pessoa tem que ler ela na literalidade, no tempo cronológico, que vai encontrar salvação. Caso contrário, vai ficar aí nesse ciclo religioso. A diferença. Então, a gente que é mago, a gente vai trabalhar com certas questões que é muito diferente do que a galera está acostumada a ver, né? Só que o que acontece? Nesse período aí que a Golden Dawn começa a surgir, e vindo mais para agora,
as pessoas começam a entrar em contato com manuscritos que a galera da magia faz. Porque a gente precisa, de alguma forma, se comunicar com outras pessoas, né? E antigamente não existia internet. Então a pessoa começou a publicar livro. E aí a galera que não faz parte de ordem começou a entrar em contato com esses livros e interpretar do jeito deles. O que é normal para todo mundo, a gente entende, não é criminoso. Só que eles não têm o que a gente chama de chave de decifração, que é a forma de você ler determinadas coisas para você entender o conteúdo. Né? A gente cifra algumas coisas ali. E aí que dá todo aquele mistério das ordens secretas, né? Dos símbolos, essas coisas todas. Quando o pessoal começou a interpretar isso desse jeito, a gente tem a interpretação profana, que vai dar um monte de coisas que a gente está vendo aí. E agora, as ordens místicas começaram a falar assim, cara, tá perigoso isso, porque a gente está vendo um monte de pessoa entrando, por exemplo, em psicose, né, que é um sintoma, um quadro clínico de quando você deixa a sua mente ficar maior do que a realidade, e isso não tá legal, né? Não é isso, não é para isso que a magia existe. A gente existe para outras coisas. Então, vamos tentar organizar esse papel, organizar o que está acontecendo. Aí algumas ordens começaram a aparecer, a dar cara. Né? Eu não sou o primeiro, não sou o único, mas eu sou um dos. E eu, por algum motivo, tenho mais nome, mais inscritos agora também, né? Eu tenho mais voz. Mas a gente vê, por exemplo, pessoas da própria Golden Dawn aparecendo, a gente vê pessoas da CIH, do Círculo Iniciático de Hermes, pessoas da Alstom Argento, pessoas da IoT, de várias siglas que você nunca ouviu falar e que elas realmente existem. E é aqui que eu acho que é a grande pegada. Essas ordens secretas que o pessoal fala, os Illuminatis e ordem mundial, não sei o que lá, elas existem, mas não desse jeito, e nem para isso. Né? A ordem mágica, a ordem mística, ela é um colegiado de pessoas, como uma faculdade, onde a gente vai estudar coisas oriundas àquele processo em particular, e é só isso, né? Para tentar tornar todo mundo um ser humano melhor, ajudar a sociedade a se melhorar. E não é se melhorar, eu vou obrigar você a fazer isso ou aquilo. Porque a gente também não tem essa resposta. A gente se pergunta desde o começo do tempo. Né? O que é o hermetismo, que é a escola que eu sigo? Ela é uma escola de filosofia. Uma escola filosófica que se pergunta como chegar a ser um ser humano melhor. E aí a gente tenta ajudar as pessoas com isso. Claro que assim, a gente tem toda aquela parte de estudos metafísicos, né? De demônios, de anjos, se eles existem, se não existem, contatos espirituais. Muita gente me viu lá no podcast fazendo contato com mesa Tabauija, essas coisas todas. A gente estuda isso mesmo, a gente faz parte do nosso estudo. Só que a gente tem uma pegada muito mais materialista sobre isso do que pode parecer. Então, por exemplo, para mim, se a gente estava falando de desencapetar no começo, desencapetar para mim muitas vezes é um distúrbio psicológico seu. Que eu vou talvez trabalhar com ele através do seu paradigma, da sua crença, que é que você está encapetado. Então, muitas vezes usar a ferramenta do desencapetamento é uma forma de usar a sua psique para te dar um gatilho para você melhorar em determinada coisa. Então, isso que eu ia perguntar, os espíritos, demônios, essas coisas são como a gente materializa os nossos problemas psicológicos. É isso? Eu não tenho ferramentas, eu sempre digo isso no meu canal, e dificilmente as pessoas entendem. Eu não tenho ferramentas para dizer que espíritos existem. Eu acredito na existência deles. Mas eu não sei se isso é verdade, porque eu acredito, né? Senão eu saberia e teria como provar. Eu não tenho como provar e não existem provas. E ao contrário do que todo mundo pensa, a ciência não vai provar que espíritos existem, porque não é papel dela fazer isso. A ciência, ela estuda e explica fenômenos materiais, que a gente chama de fenômenos da natureza. Né? Não natureza no sentido de arvorezinhas e bichinhos, mas a natureza no sentido de tudo que é vívido, né? De tudo que a gente toca, material. A magia vai estudar coisas que estão no mundo material e coisas também que não estão. Então, como espíritos seriam coisas imateriais, a ciência não vai chegar até lá. Ela não quer, não faz parte dela. Não é que ela não consegue, é que ela não se importa. Não faz parte do negócio dela, sacou? E aí é estudo da filosofia, da psicologia, da psicanálise, da gente, dos magos. A gente vai tentar estudar isso. Então, assim, eu acredito na existência de espíritos. Trabalho com essa existência, com essa situação. Mas eu não sei se é verdade. Então, tem muitas coisas que a gente vê acontecendo que, cara, é certeza que é mal psicológico. Dá pra perceber, sacou? Hoje em dia eu faço pós em neuropsicologia, então, tipo, pra mim, inclusive, é muito mais fácil de ver esses processos, de saber que é um fator biológico que tá atuando ali, é um fator comportamental que tá atuando ali, é um fator de natureza que tá atuando ali. Agora, tem coisas que realmente a gente precisa ir para esse lado espiritual e muitas vezes a gente vai por pura questão de crença da pessoa. Né?
Eu vou contar uma história pra você que talvez ilustre isso bastante, e é uma história real que aconteceu na minha vida, eu já contei um monte de vezes no meu canal. Há muitos anos atrás eu namorava com uma moça, era casado com ela na verdade, e a mãe dela teve um derrame. E aí eu passei as primeiras noites com essa senhora no hospital. E ela estava num quarto coletivo e tinha 3 senhoras, era ela e mais 2. Essa senhora era um bandista, tinha uma cristã, católica e uma evangélica. E aí eu comecei a fazer meus paranauê lá de magia para ajudar a minha sogra, né? Então tem a questão de manipulação de energia, que depois a gente pode até entrar nesses negócios. Fiz os negócios lá e ela estava melhorando a olhos vistos. E aí um dia eu fui embora, fui sair para comer e a senhora católica me puxou pelo braço. Ela falou, olha, eu não sei o que você está fazendo ali, mas você pode fazer em mim também? Eu falei, posso, claro. Só que eu sabia que ela não era um bandista. Aí eu falei, qual que é a fé da senhora? Ela, eu sou cristã. Eu falei, então tá bom, então a senhora vai fechar o olho, a senhora tem algum santo de devoção? Ah, tem um santo tal. Então, beleza, a senhora vai fechar o olho. E aí eu comecei a usar a exortação, que a gente chama, do santo dela, para que ela deixasse eu funcionar com ela naquele sentido. Eu estava usando da mente dela para fazer a coisa funcionar. Aí, quando eu estava indo embora, a outra senhora me puxou. Ela era evangélica, tinha acabado de acontecer um culto ali no quarto. E ela falou, eu não sei o que você está fazendo com essas duas, mas faz comigo também, eu vou fazer uma operação no coração. Eu falei, a senhora é evangélica? Eu sou evangélica. Então a senhora vai pensar no Espírito Santo. Entendeu? Eu usei um fator psicológico da pessoa para desenvolver uma situação até de esperança nela, para desenvolver aquele efeito placebo, que a medicina vai chamar, para nesse efeito placebo eu conseguir trabalhar. Entendeu? Entendi. Então a magia, ela vai... E é isso que é legal, porque a magia, ela não é... Primeiro, ela não é religião, né? Então, eu, por exemplo, sou ateu, mas eu tenho amigos na minha ordem que são umbandistas, que são espíritas, que são católicos, muçulmanos, que são, sei lá, religiosos. E a gente se conversa muito bem, exatamente porque não é um ideal cristão, religioso. Eu sou ateu e tudo bem se você acredita em Deus, faz parte. Assim como para eles também tudo bem eu ser ateu. Ela não é uma religião e ela prega uma coisa que é muito legal, que é a completa liberdade. O mago é aquele cara que é livre. Se você assistiu O Senhor dos Anéis, né, o Gandalf fala que ele nunca tá adiantado nem atrasado, ele tá na hora que ele precisa chegar. Né? Ele é livre para chegar na hora que ele tem que chegar. E a gente prega isso. Então, a gente vai entender que todo mundo tem que ser livre e a gente vai usar dessa liberdade